Em certo momento da sua vida, tu com certeza já gamou à primeira vista por alguém, não é? Seja por uma colega distante do trabalho, uma garota bonita no ônibus, uma colega de escola padrão, ou por uma novata que chegou na metade do ano e que tinha um ar meio misterioso. E isso é algo completamente normal, e todos nós estamos sujeitos a isso. Tanto que com certeza isso aí já rolou com muita gente. E esse é o famoso crush, ou paixão à primeira vista. E, sim, finalmente dessa vez o devaneio no início do vídeo tem algo a ver com o tema do mesmo. Onde que, se usando do gancho de falar sobre paixão à primeira vista, no vídeo de hoje nós iremos falar de Boys Meet Maria, o BL de Schrödinger. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e cogitasse virar um membro para ajudar com o trampo aqui dos vídeos. Onde que, além de tu me dar uma força do garai, tu também vai receber prévia dos vídeos antes do lançamento, além de acesso antecipado aos mesmos. Assim como GabiTop02, a Lara V. Chanster, o Aleph Oliveira, o Station, a Lazy Kitty e o ALM, que se tornaram os primeiros membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado, seus lindos. Mas, tendo dito isso, bora pro vídeo. Boys Meet Maria, ou Garoto Conhece Maria, é um mangá que foi publicado na revista Kana de 2017 a 2018, onde ele teve a sua história escrita e ilustrada por Kousei Eguchi, da qual usou o pseudônimo Peio, e que, infelizmente, acabou falecendo em agosto de 2020, pouco tempo depois de publicar o segundo volume do seu outro mangá, Kimi wa Life. Deus a tenha. Mas bem, só de curiosidade, saibam que Boys Meet Maria foi publicado na mesma revista que publicou Nietzsche e Madak, então... sei lá, só falei isso pra quebrar o clima. E bem, nessa história nós acompanharemos Gabriel, que é um estudante cabeça oca e sangue quente, que possui um excesso de confiança absurdo e que almeja se tornar o maior ator do Japão. Esse que um dia, ao ver uma peça de sua escola, acaba se apaixonando à primeira vista por uma membro do clube de teatro, a Maria. Olha só que chuchu. Porém, quando ele vai se declarar pra própria, ele acaba descobrindo que, na verdade, ela era um homem chamado Arima e que tinha sido tudo um engano da parte do protagonista, que a partir disso acaba ficando muito confuso com seus sentimentos por ainda estar gostando do Arima, mesmo sabendo que ele é um homem. E, bem, inicialmente esse aqui é o plot básico do mangá, mas ele acaba ficando cada vez mais complexo ao decorrer da trama. Por mais que ele seja um mangá de volume único que faz tudo ser meio corrido, então... enfim, saibam que a história melhora muito fugindo desse básico. Por mais que ainda assim a história continue bem superficial e não tenha atingido as minhas expectativas com a mesma, então... enfim, tendo isso em mente, e com você já tendo deixado o like, comentário e hypar nesse vídeo, e talvez, quem sabe, um pix, abre o bolso aí, judeu, bora pra um resumão da trama. Beleza? Cara, o resumão dessa trama é que, basicamente, no início, a gente tem o nosso protagonista, que é o Taiga, vulgo Gabriel, que vai pra escola e tal, e ele tem o objetivo de ser o maior ator do Japão. E aí, com isso, ele vai lá pra querer entrar no clube de teatro e acaba assistindo uma peça, onde que ele de cara já tem o Chan. Ele se apaixona à primeira vista por uma atriz, que é a Maria. Coisa que ele vai atrás, se declara tal, só que ele descobre que, na verdade, ela era um homem chamado Arima. Coisa que ele escuta o cara lá falando que, não sei o que, na verdade, ela é menina sim, no fundamental se vestia de menina, agora que começou com essa mania de vestir de macho. Aí o protagonista pensa, então ela é uma tomboy, me gustas? Um protagonista de bom gosto, diria eu. Mas aí ele vai atrás e tal. Arima, não precisa ficar com vergonha. Já me falaram que você é uma menina. Vem cá, bora ficar junto, namora comigo. Aí o Arima fica puto assim, como é que é? Tá escutando papinho dos outros? Aí ele só vai, bota pro Proto do lado e mostra o seu 38ão dourado pro Proto e fala, você acha que a mulher tem isso aqui? Aí o protagonista, o mundo dele desmorona e ele fala, ai, eu caí na trap. Sniff, sniff. Só que aí, beleza, o Arima vai embora meio triste e o protagonista nota isso. Ele vai atrás e tal, ele vê, putz, ele tava com a florzinha que eu dei pra ele. Eu acho que eu fiz merda. Aí, beleza, o tempo vai passando, o protagonista entra no clube de teatro e tal. Ele atua mal pra cacete e o cara fala, pô, vai treinar com o Arima é bom, o Arima é o cara. Aí o protagonista tal, sei lá o que, o clima tá meio chato entre eles por conta do que rolou quando eles se encontraram da primeira vez. Só que, tranquilo, o tempo vai passando, o protagonista vai pensando, é isso. Aí ele vai atrás do Arima. Arima, eu gosto de você independente de você ter pinto ou não. E é um momento engraçado, porque, tipo, o protagonista, ele assumiu. Beleza, eu gosto dele por ele ser ele, não por ele ser mulher. O que é um pensamento bonitinho. Mas, beleza, né? Ele força a barra, fala que quer conhecer o Arima melhor, entender por que ele se veste de mulher. Aí o Arima fala, pô, se você começar a atuar bem, cara, se você atuar minimamente bem, eu vou te falar tudo que você quer saber sobre mim. E aí ele vai embora. E aí o protagonista entra numa jornada de atuar bem, que não sei o que. E aí, tal, ele continua atuando mal.
E aí ele vai atrás do Arima. Arima, eu tô me esforçando, sei lá o que, tal. Aí o Arima vê o esforço do cara. Beleza, a partir de amanhã você vai treinar comigo a atuação e a gente vai revisar que você vai ficar bem ou não. E legal, eles começam uma amizadezinha a partir daí. E aí, tal, a trama se aprofunda no âmago desses personagens, nos traumas, histórias de vida deles e tudo mais. E no final, tudo se desenvolve numa peça onde o protagonista apoia o Arima. Aí eles já viram um casalzinho, tal, lindos, e termina num capítulo extra muito fofo, boys meet, etc. Onde o protagonista tem um encontro com o Arima e o Arima tá lá todo gostosão e tem momentos fofinhos deles com os amigos pegando dica. O que o Taiga gostaria de ganhar de presente? Eu achei muito fofo! Fofinho demais! Mas é isso, a história finaliza assim. E esse é o bruto da história. Tem coisas que eu gostaria de comentar, e eu vou comentar agora, então vamos entrar na The Spoiler Zone, de acordo com o canal Trecheira Violenta. E aqui, nessa área de spoilers que eu aviso aqui, momento, aviso gatilho, se você é sensível a conteúdos de abuso sexual e traumas, é o momento de você parar de ver esse vídeo. Já saiu? Beleza, então vamos lá. No meio da história a gente é apresentado ao passado dos personagens. Tipo, no Taiga a gente tem um passado meio que comum, que na minha visão, pelo menos, ele levou tudo a sério demais, o que não justifica nada, por conta que, tipo, é um passado de um brasileiro médio. Onde basicamente o que rolou foi, o Taiga quando criança queria ser um herói e ele se admirava muito o pai dele. Só que nisso o casamento dos pais dele começou a ruir, ele viu, tal, a mãe dele infeliz, até que a mãe dele adoeceu e morreu. Ponto. Só que nisso ele acabou se isolando e pensando, não, eu quero manter essa ilusão. Aí ele viveu como sendo uma pessoa superficial e sem fazer um vínculo forte com ninguém. Ok? Não sei se isso era pra ser um passado triste pra eu me impressionar, mas... vai, tá ligado? Porra, meus pais divorciaram e... não virei um maníaco psicótico. Se bem que eu comecei a ler fanfic e VBL na mesma época, então... tanto faz. Aí, beleza, tem esse passado do Taiga aí que fez ele ser um cara superficial, e a gente tem o passado do Arima. Passado esse que é bem tenso, onde que basicamente ele é filho de uma atriz que divorciou, e aí a mãe dele querendo jogar na cara do pai que, pô, você que perdeu largando a gente, fez o Arima se esforçar pra caralho em atuação, música, modos, criando ele como se fosse uma menina. E isso, obviamente, mexeu com a cabeça dele, porque de que tipo, pô, eu sou um moleque, eu gosto de cartinha, pipipi, popopó, e tranquilo. Só que ele queria agradar a mãe dele, e tinha um professor que tratava ele bem, e aí ele, pô, beleza, eu vou me dedicar em ser a melhor garota que eu possa ser. Só que o professor era um... do caralho, Isso é uma parada que, sinceramente, eu achei desnecessária de colocar na história. Não que, tipo, isso não acontece. Porque acontece pra caralho, ainda mais no Japão. Tendo que, tipo, recentemente até tá tendo aquela treta daquele autor lá que tá na Manga One. Ele... Mas enfim, rola isso, tal, ele é salvo pelo pai do Taiga, tá ligado? O mangá até tenta fazer um mistério com isso e revela no último capítulo, só que, era óbvio, se você não pegou isso lendo a história, tu é idiota. Desculpa, mas é a verdade. Enfim, rola tudo isso, tal, e aí, beleza, a história vai andando, o Taiga, ele corta o cabelo, depois disso a mãe dele pede desculpa, e nisso o Arima segue a vida, só que na história a gente vai vendo que ele vive dividido, por conta que ele mesmo fala, eu vivi tanto tempo sendo menina que eu não sei mais como ser homem. E aí, beleza, ele fica dividido entre a sua sexualidade, no caso, o seu gênero, e a história tenta dar uma pincelada sobre ele talvez ser gênero fluido, por conta que o autor fala, essa não é uma história boys meet boy ou boys meet girl, mas sim boys meet Maria. Coisa que eu lendo de início eu pensei que seria isso, por conta do que me falaram, mas... não, pra mim, pelo menos na minha perspectiva e pelo que eu entendi lá na história, ele se utilizava do seu papel de mulher como uma resposta ao trauma que ele teve, dele conseguir ir no palco por conta de que ele não se aceitava como sendo homem por conta do abuso que ele sofreu do professor. Pelo menos é o que a cena que ele conversa com o protagonista, onde que é quando ele realmente abre o sentimento sobre si mesmo pra ele, dá a entender. Que ele fala, isso aconteceu comigo, mesmo eu sendo homem, é uma parada nojenta que te marca e você nunca esquece. Pelo menos foi o que eu consegui interpretar, de que ele não conseguia ser um homem abertamente na frente de todos por conta do abuso que ele sofreu e ficou traumatizado. E talvez eu esteja errado, talvez não, mas foi a interpretação que eu tive, ainda mais por conta que em todos os momentos que ele fala que quer ser ele mesmo,
é ele se referindo como homem, tá ligado? Ele fala com o Taiga, pô, com você eu consigo ser o mesmo. Ele interagindo com o Taiga, é ele sendo um homem. Tanto que no final, que aparentemente teve uma resolução boa, que ele já tava tranquilo consigo mesmo, é ele falando que quer ser homem, tá ligado? Ele sai com o Taiga como homem, ele vai no teatro e fala, pô, eu quero atuar como homem, mas eu acho interessante eu ser um ator que consegue ir por um lado tanto masculino quanto feminino. Ainda mais porque no final ele conversa com um amigo basbicha do protagonista falando que tipo, pô, como é que eu faço pra ter uma barba igual a sua? E pelo menos foi o que eu interpretei da obra nesse caso. Mas enfim, indo no plano geral, tem umas cenas muito da hora, que é o beijo dos dois, o encontro que acontece no final da obra, que é muito bonitinho, e é isso aí. Mas, indo pra uma review aqui detalhada, dando a minha opinião sobre a obra no geral, sem ser falando sobre os personagens, é que Boy Smith Maria é uma obra que eu curti, porém ela é rasa. Tipo, é bem rasa, não é ruim, tá ligado? É bem acima da média quando se trata de BL, mas quando se trata de uma obra, por ser uma obra, não por ser um BL, eu sinto que ela acaba ficando tá ligado? Ela é só uma obra normal. Não, na verdade bem acima porque trata de traumas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Provavelmente as reclamações que eu tenho essa obra poderiam ser corrigidas ou mais bem exploradas, caso fosse uma obra mais longa, tipo uns 20 capítulos, até porque isso aqui é um mangá one shot, que tem uns 6 capítulos mais um extra curtinho, e é isso, tá ligado? Não tem tanto que reclamar. Mas bem, essa é a minha resenha de Boy Smith Maria, e comente a sua opinião sobre o que você acha. Eu estou certo? Eu estou errado? Deixe o seu comentário. E foi isso. Siga o procedimento padrão com seu like, comentário e inscrição, e se possível considere virar um membro para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. E tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau.